Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria, irmãos, estar aqui novamente com vocês. Salve Maria! Vamos dar continuidade então nas nossas meditações sobre as virtudes de Nossa Senhora e nós estamos na quarta virtude, que é a fé de Maria. Santo Afonso ele vai dizer: daí que Maria, pela sua grande fé, mereceu ser feita a luz de todos os fiéis, como é chamada por São Metódio, facho dos fiéis, e por São Cirilo de Alexandria, de rainha da verdadeira fé, cetro da fé ortodoxa, e a Santa Igreja mesmo, pelo mérito de sua fé, atribuiu à Virgem a derrota de todas as heresias. Alegra-te, Virgem Maria, todas as heresias sozinhas destruístes no mundo inteiro. Por isso, São Tomás de Vila Nova, desdobrando as palavras do Espírito Santo, feristes o meu coração, irmã, noiva minha, num só de seus olhos, Cântico 4:9, e diz: esses olhos eram a fé de Maria, pelo qual ela muito comprouve a Deus. Queridos, nós temos algo aqui de muito importante e de muito bonito para meditar no dia de hoje. Nossa Senhora ela é tida pelos santos e é tida pela Igreja como a esmagadora das heresias. O que seria uma heresia? Heresia é um pensamento, uma ideia contrária à fé de Cristo, contrário à fé daquilo que a Igreja crê, daquilo que a Igreja sempre ensinou. Nós cremos no depósito da fé, ou seja, imagine que esse depósito da fé seja um baú, aonde Jesus, quando veio, fundou a Igreja, ele colocou nesse baú toda a verdade, toda a revelação. É o depósito, ele depositou ali toda a fé. Só que, na sua morte, nem tudo que estava dentro daquele baú estava claro para a Igreja. Ele vos disse, ele mesmo disse, Jesus disse, há muitas outras coisas que eu queria vos dizer, mas vós ainda não estáis preparados. Mas quando o Paráclito vier, então ele vos ensinará toda a verdade. E o Paráclito, o Espírito Santo, ele sopra no coração dos papas, bispos, cardeais, padres, teólogos, especialmente no coração dos santos, um mover de alguma verdade que a Igreja ainda está em dúvida, mas que está no depósito da fé. Ou seja, como se o Espírito Santo abrisse o baú e deixasse com que aquele homem, aquela mulher, olhasse ali dentro aquilo que o Espírito quer revelar à Igreja. Então, a Igreja se apodera daquela verdade, então os papas proclamam dogmas, proclamam cartas, encíclicas, etc. Ao longo dos anos, isso aconteceu. Problema: Satanás detesta a verdade, ele é o pai da mentira, a verdade é a luz, ele é a escuridão e ele quer que nós vivamos na escuridão. Porque se nós vivermos na escuridão, então nós teremos uma grande chance de precipitar no inferno depois de nossa morte. Ele tentou de todas as maneiras destruir a Igreja por fora e por dentro com heresias, para que corroesse a fé verdadeira. Só que Nossa Senhora, que é nossa mãe, a rainha do céu e da terra, mãe da Igreja, e todo mundo sabe que uma mãe, ela é boa para defender o filho, como a leoa faz de tudo para defender o leãozinho. Nossa Senhora é a mãe da Igreja, porque Cristo é a Igreja, ela é mãe de Cristo. Ela é mãe da cabeça da Igreja, então Nossa Senhora ela ocupa a posição de membro da Igreja e mãe da Igreja. Ela faz de tudo para defender a Igreja de Cristo, do filho dela. Satanás tem um ódio tremendo de Nossa Senhora. Então ele percebeu que ele tinha que afastar a Virgem Maria do coração dos fiéis para que então ele conseguisse introduzir verdadeiramente uma heresia. Tanto que todos os hereges da história, eles, de certo modo, acreditavam em Nossa Senhora, mas não deixavam com que ela tivesse a liberdade de modelar o coração deles. Nós tivemos diversas heresias, e uma das que perdura até hoje, o protestantismo, que se iniciou com Martinho Lutero em 1517, com a Reforma Protestante. Lutero tinha uma devoção por Nossa Senhora, só que uma devoção um pouco pueril, uma devoção sentimental,
aonde ele não deixava com que ela modelasse o coração dele. Ele não deixava ela modelar ele. Então Lutero funda o protestantismo. E Satanás observou que se ele afastasse dos corações a Virgem Maria, seria mais fácil introduzir as heresias. Então, aí a gente consegue observar por que os protestantes têm tanto ódio da Virgem Maria. Por que eles odeiam tanto Nossa Senhora? Porque é mais fácil para que o inimigo vá penetrando as heresias no coração deles. Infelizmente, desgraçadamente, lastimavelmente, muitos corações católicos também estão se afastando de Nossa Senhora, estão começando a ficar longe dela. Então, Satanás vê também um campo para colocar muitas heresias. Só que ele não consegue fazer que isso entre dentro da igreja de uma maneira que isso se manifeste como um dogma. Porque Jesus jamais abandonará a sua igreja e a Virgem Maria jamais abandonará o corpo místico de Cristo. Então ele sabe que dentro da igreja, alguns membros, alguns fiéis, por mais que sejam padres e bispos, podem até dizer algo que seja contrário à fé da igreja. Mas isso nunca vai pegar, porque nunca pegou. Porque Nossa Senhora é aquela que esmaga as heresias. Então por isso que Satanás tem um ódio tão grande da Virgem Maria, porque ele quer que a gente se perca. Como que a gente se perde? Espalhando mentiras nos nossos corações para que nós tomemos aquelas mentiras por verdade. E ele sabe que dentro da Igreja Católica isso é impossível. Pelo menos é impossível que isso vire um dogma, que isso vire uma direção certeira, que a Igreja com a sua voz e a sua autoridade diga é assim agora. Então ele começa a minar os corações protestantes e aqueles católicos que estão afastados da igreja. Por isso, meu querido, quando você estiver diante de um protestante, diante de um católico que tem algum problema com Nossa Senhora, e você fala da Virgem Maria, aquele ódio que vem dentro do coração dele, aquilo não pode provir somente do humano dele, mas aquilo também tem um grande peso espiritual. Porque Satanás odeia a Virgem Maria, porque ela é aquela que esmaga a cabeça de Satanás, é aquela que desvela os planos de Satanás e é aquela que não deixa com que a igreja se caia ou se perca, como algumas outras igrejas, né? Ou se a gente pode chamar de igreja, que a gente vê no mundo. Por isso a Virgem Maria, ela é maravilhosa. Quanto mais marianos nós formos, mais cristãos seremos. Quanto mais nós amarmos Nossa Senhora, mais a gente vai amar a igreja, mais a gente vai amar a Bíblia, mais amaremos os padres, mais amaremos a liturgia, mais a gente vai querer viver e ter o cheiro de Cristo conosco. Porque a Virgem Maria faz isso. Ela no seu ventre gerou Cristo. Ou seja, no ventre de Maria, ela gera com o Espírito Santo a igreja. Se nós somos membros da igreja, então para que nós sejamos igreja de verdade, nós também temos que entrar no corpo, né? Nós temos que entrar no corpo místico da igreja através do batismo, e esse batismo, essa pia batismal é o útero da Virgem Maria, onde nós devemos ser modelados, onde nós devemos nos mudar, nos transformar, tá? Então que a gente possa olhar para a Virgem Maria e nos apegar a ela, não ter medo de Nossa Senhora, porque ela é maravilhosa, Nossa Senhora é fantástica, se eu posso chamar ela disso, mas Nossa Senhora, ela é tudo, ela é aquela que faz com que nós realmente enxerguemos o caminho, ela é o GPS para o céu, e é o melhor GPS que existe no mundo, entendeu? Tá com a Virgem Maria é caminho certeiro do céu, ela vai sempre estar nos alimentando, nos guiando, nos nutrindo e nos mostrando o caminho de Jesus. E por consequência, quando chegarmos a Cristo, então Cristo nos mostrará o caminho do Pai. Porque Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Maria não nos leva para o Pai, ela nos leva para Cristo. E Cristo nos leva para o Pai, tá bom? Então fiquem com Deus. Salve Maria! Salve.